dia, Lisboa. Bom, gente, na aula passada, né, eu mostrei pra vocês o que era o concretismo, mostrei pra vocês a forma dos poetas de trabalhar, né? Bom dia, Dani. Que no concretismo, o poeta concreta, ele vai escolher uma palavra que nós chamamos de palavra objeto, para poder escrever a sua poesia, né? E aí eu não dei tema para vocês. Deveria? Deveria. Não dei. Então, vamos fazer os exercícios juntos a partir da página 10, né? Bueno, o exercício 1 nós fizemos juntos, certo? Analisei com vocês a palavra objeto, que é fluvial e fluvial. Temos duas palavras objeto nessa poesia. E que ela aponta para o projeto estético concretismo pela arte pela arte. Inclusive, falei para vocês que a arte pela arte é uma expressão que vem lá do parnasiano. Bom dia, Marina. Em que ele diz, né, no parnasianismo, a arte pela arte, que a poesia por si só ela se mantém, que não precisa utilizar sentimentos para que a poesia seja feita, né? Que pode fazer uma poesia de um vaso, como o vaso grego, né? Que pode falar sobre pombas, sobre várias coisas materiais dentro de uma poesia. Que o tema pode ser qualquer coisa, que a poesia por si só ela se mantém. Bom dia, Ian. Bom dia, senhor. Bom dia, tá? Então, esse é o norte da poesia concreta, né? Então, se a poesia concreta ela visa a arte pela arte, então ela é objetiva ou é subjetiva? A poesia por si só se mantém, ela não precisa de sentimentos. Ela é objetiva ou subjetiva? Subjetiva? Eu não entendi. Stephanie, subjetiva. Foi isso que tu falou também, Ian? Sim, eu falei subjetivo. Isabelle. É objetiva. Eu falei objetiva. O objetiva, tá? Ian e Stephanie, vocês estão equivocados. A subjetividade é quando nós temos toda a expressão do sentimento do eu lírico. Quando não há expressão de sentimentos, né? Quando se fala de objetos, quando se preza pelo bem material, então ela é objetiva. Lá no parnasianismo, bom dia, Lídia. Bom dia, senhor. Os poetas, no parnasianismo e no simbolismo, né, que é o período estético literário antes do pré-modernismo, eles prisavam por falar de coisas que não era pautada no sentimento, que eles estavam desconsiderando os problemas sociais que aconteciam naquele momento, né? Por quê? Porque eram poetas que tinham uma elevada posição social e eles prisavam por trabalhar com a estrutura nua e crua da poesia. Tanto que o parnasianismo ele é muito estrutural e o simbolismo também. Lembram que no simbolismo nós trabalhamos muito a questão da antítese, a questão da sinestesia, que a sinestesia são os 5 sentidos, como a audição, a visão, o tato, né?
Então, são todos esses sentidos que na poesia simbolista nós utilizamos. Por quê? Porque o poeta simbolista, ele diz que a gente não precisa de muita coisa para fazer poesia. Eu não preciso estar todo o tempo exaltando os meus sentimentos, que isso não é algo muito considerado. Então, elas são objetivas. Bueno, para que eu estou retomando isso? Porque a poesia concretista, ela também é objetiva, tá? Eles não se preocupam em trazer o sentimento do poeta ou expressar qualquer tipo de sentimento através do eu lírico. Então, a poesia concreta, ela é objetiva, tá bom? Então, exercício de número 2. Leia o poema a seguir de Décio Pignatari e considere as afirmações que seguem, tá? Então, temos 3 afirmações e nós temos que dizer quais delas estão corretas. Então, vamos uma por uma. Professor, qual é que é a página? Página 10, Ian. Então, número 1. Trata-se de um exemplo de poesia concreta, vanguarda do século XX, que alterou radicalmente os recursos materiais da construção poética, valendo-se inclusive de técnicas de publicidade. Essa primeira afirmativa está correta. 2. No poema, o uso do imperativo e o jogo lúdico das aliterações, né, que é a questão das antíteses, né, da repetição de consoantes, contribui para enunciar a forma persuasiva e sedutora da mensagem publicitária no que induz ao consumo. Sim, também está correta. Porque olha quanta repetição de consoante nós temos e quanta repetição de vogal nós temos. É preposital, tá, gente? Então, beba Coca-Cola, babe cola, beba cola, babe cola caco, caco cola, cloaca. Então, eu tenho uma repetição de consoantes e repetição de vogais. Repetição de consoantes, nós temos, o nome que nós damos é assonância, e repetição de consoantes, assonância, e repetição de vogais, aliteração, tá? Então, vocês se escrevam aí do ladinho, vão anotando, lembrem da dica que eu dei na aula passada, né? Conforme eu for falando, vocês vão anotando do lado do material de vocês. Então, repetição de vogal, aliteração, e repetição de consoantes, assonância, tá? O último verso é a síntese da intenção satírica do poema que desqualifica o produto anunciado e, por extensão, a sociedade de consumo que ele representa. Sim, está correta também. Então, todas as alternativas estão corretas. A alternativa é a letra C, né? Exercício 3, nós temos uma outra forma de poesia concreta, né? Ah, o que eu quero que vocês... Hã? É a E pra cá. Isso, E de escola, tá? Outra coisa que eu quero que vocês percebam é a utilização do espaço da folha do poeta concretista. Ali, no exercício 2, com beba Coca-Cola, nós temos um espaço todo utilizado, não apenas por palavras, mas também por cores. Por que a cor vermelha, gente? Por que ele escolheu essa cor vermelha, o poeta, o Décio? Jonathan, não tô te vendo, e Nieto também não tô te vendo. Ah, tá bom, tá tranquilo. Por que, gente? Por que a cor vermelha? Porque ele faz uma referência ao produto Coca-Cola. A embalagem desse produto é vermelho. Então, ele utiliza
todo o espaço da folha para fazer referências ao produto Coca-Cola, tá? Para não deixar nada que não seja tão evidente, tá? Para ficar muito evidente para o consumidor dessa poesia concreta. Depois nós temos uma poesia concreta do Arnaldo Antunes, que é um dos poetas contemporâneos que tem suas raízes ligadas ao concretismo. Leia a seguir um poema desse escritor e músico e responda as questões propostas. Vocês conhecem a Arnaldo Antunes? Conhecem? Não? Ele foi um dos vocalistas do grupo Titãs. Vocês conhecem Titãs? Lá no início do grupo, os Titãs, ele era vocalista, tá? E ele é uma pessoa completamente, assim, olha, utópica pro momento em que ele começou a escrever a arte, tá, gente? Procurem depois Arnaldo Antunes. Ele é maravilhoso nas coisas que ele escreve, tá? E ele se encontrou muito no concretismo. Então, nessa poesia aí do Arnaldo Antunes, nós temos duas palavras objeto. Quais são? Agora e agouro. Agora e agouro, né? Então, essas são as duas palavras objeto. Vamos escrevendo aí do lado que eu vou comentando com vocês antes de partirmos para os exercícios, tá? Então, palavras objeto, agora e agouro, tá? Temos a literação, temos a sonância, temos a literação. Quem são as aliterações desse poema? O A, agora e agouro. Tá. O que mais? Tem repetição de A, tem repetição de O, né? Do G e do R? E o G e o R, muito bem, Rian. G e R, então é a nossa aliteração, que é a repetição de consoantes. E a assonância, que é a repetição de vogais, é o A e o O. Por quê? Porque essas letras se repetem nas duas palavras objeto, tá? Então, letra A. Aponte 3 características do poema que permite que ele seja classificado como concretista. Então, nós temos toda a utilização da página, né? Toda a utilização da página em branco. Temos duas palavras objeto. Temos palavra objeto. A assonância e a aliteração. Aí já deu as 3, mas eu vou dar mais umas, tá bom? Para vocês terem mais completinho, para na hora da prova vocês conseguirem escrever direito. Outra coisa, os versos não são tradicionais. Então, os versos livres rompem com o verso tradicional. Isso é uma característica. O verso livre rompe com o verso tradicional. Tudo muito misturado ali, né? Professor, efeito gráfico também faz parte? Exploração visual. Muito bem, Rian. Nessa parte do concretismo, eles vão usar essa expressão. Exploração visual, tá? Efeitos gráficos é a da modernidade, é contemporâneo, tá, Ian? É mais contemporâneo, aliás. Nós estamos na poesia contemporânea. É mais contemporâneo a nós, tá bom? Perfeito.
Então, isso que eu ia dizer, vocês também anotem, tá bom? Exploração do visual. B. Explorar a distribuição das palavras na página é uma das marcas do concretismo. No poema de Arnaldo Antunes, que relação pode ser estabelecida entre o significado do termo agouro e o modo como as palavras ocupam o espaço da folha? Então, agouro, né, é mau presságio, é ter um pressentimento ruim, né? Então, com essa disposição de palavras, que elas estão todas amontoadas, elas estão escritas, né, com a cor negra, né? Porque o preto ali traz esse caráter mais pesado. Ele se embola todo no meio, como se estivesse ofuscando, né, a vida dessa pessoa. Né? Essa pessoa está fechada naquele mau presságio, naquele mau pressentimento, não consegue pensar em nada, né? Então, todas essas leituras são possíveis. O que mais? Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de falar? Da minha leitura seria essa. Vocês perceberam alguma outra coisa? Aqui no exercício ele não fala sobre a... Vou até ver se tem na outra página, né? Não fala sobre a palavra agora. Então esse agora, ele tá no meio centralizado, né? Tá em branco, mas o branco também não é algo importante como o preto do agouro, tá, gente? Podia ser de qualquer outra cor esse agora aí. Mas por que tem o agora? Porque ele traz esse entendimento, né, de que está tendo mau presságio naquele momento. Então, todo aquele sentimento ruim, aquela confusão, aquele mau presságio, aquele sentimento ruim está acontecendo no agora, tá? Então, esse agora é indicação de tempo. O agora indica tempo do mau presságio, tá bom? Gente, é tão diferente. Antes de vocês, eu dou aula pro 6º ano. Todos querem falar ao mesmo tempo, eu não escuto ninguém. Aí eu passo pro ensino médio, vocês todos ficam me olhando com essas caras de zero. Ninguém fala comigo, é assim, ó, uma diferença absurda. Eu tenho que às vezes dizer pra ele, levanta a mão, eu tenho que pedir pra não falar, e vocês eu tenho que quase que implorar pra vocês falarem. É muito diferente. Bueno, vamos para a página 12, então, em que diz assim, oposições ao concretismo, e como subtítulo nós temos neoconcretismo, tá? Depois vocês deem uma lida nessas páginas, porque essas páginas, desse livro de vocês, elas são muito completas, elas têm uma contextualização muito boa, né? Quando não tem, eu aviso vocês e peço para vocês escreverem. Mas nesse aqui tá, para esse período do concretismo, do neoconcretismo, tá perfeito, tá, gente? Então, o que eu quero que vocês coloquem aí em cima, que vocês escrevam do lado do neoconcretismo? Retomada da subjetividade, tá? Por quê? Vamos de novo fazer um resgate histórico aí dos períodos modernistas, né? Dos períodos literários. Tínhamos, né? Começamos, eu, né, no meu entendimento quanto profissional da área, digamos assim, né? Eu considero o barroco como sendo a primeira manifestação literária brasileira,
tá? Fora isso, pra mim não existia período aqui no Brasil, porque não eram escritos por brasileiros, né? Não existia brasileiros naquela época sem ser os índios, e os índios, eles não têm produção dessa época, tá bom? Se me trouxerem um manuscrito aí dos índios da época de 1500, do século XVI, século XVII, eu vou considerar isso como literatura brasileira, para o contrário não tem como, tá? Para mim, né, vocês têm a opinião de vocês. Bueno, então lá no Barroco, nós temos a busca por Deus, pelo exagero, uma visão teocêntrica e de sentimentos, né? Então temos ali a questão da subjetividade. Aí, vem depois do Barroco o arcadismo. O Barroco, ele é o exagero, né? Já vão anotando que isso aí é revisão até pro Enem. O Barroco, ele é o exagero. O arcadismo, ele vem para se opor àquilo que está na frente dele, que está acontecendo ali, está atrás dele, não é na frente, está atrás dele. Então, sempre uma escola literária vai se opor a outra escola literária. Então, eu tenho o Barroco, que é o exagero, a devoção a Deus, ele é teocêntrico, Barroco. Aí vem o arcadismo, derruba o Barroco e ele traz o quê? A oposição do exagero é a simplicidade, é a busca pela vida no campo, é o homem como dono das suas ações. Então temos de novo aqui o quê? O antropocentrismo, né? Então, vai lá o arcadismo. Aí, gente, o que acontece? Depois do arcadismo vem o romantismo. Por quê? Porque surge a Revolução Industrial, surge a Revolução Francesa, as emoções dos homens são desconsideradas, e aí vem o romantismo para fazer toda essa retomada de sentimentos que antes eram desconsiderados, né? Pela poesia barroca e árcade. O que acontece no romantismo, né? Além disso, acontece aqui no Brasil a primeira geração modernista, que é a busca pela identidade nacional, porque até então não se falava sobre os índios que moravam aqui no Brasil. Só lá na literatura jesuítica como uma literatura informativa, tá? Que eu desconsidero como sendo uma literatura brasileira, porque não eram escritos por brasileiros e nem tinham como intenção ser literária, só como informar ao rei o que acontecia aqui. Então, por isso que ela é informativa ou jesuítica, tá bom? Isso tem tudo no livro de vocês, do primeiro ao final do ano. A Isabelle aí, o Ian, o Dudu, a Elis, Rosana, todos eles têm esse material, né? E vocês também têm disponível na Positivo On. Gente, se vocês querem tirar print das coisas, dos materiais, quem não tem esses livros, façam o quanto antes, se vocês têm acesso. Porque nós vamos trocar de editora, né? Não sei se vocês sabem. Nós deixaremos de trabalhar com a editora Positivo e trabalharemos com a FTD, tá? E é muito bom o material, né? Eu só não gostei porque ele é muito fragmentado, ele é dividido em módulos e cada módulo tem vários capítulos. Isso aí eu acho que vai ficar um pouco complicado, se fosse na presencialidade mais ainda. Mas é um material muito bom. Enfim, o que mais eu queria falar pra vocês? Aí vem o romantismo com toda essa parte e traz a subjetividade nua e crua, né? Por que a subjetividade nua e crua? Porque é a exploração do sentimento do homem, a subjetividade, tá? E aí vem o romantismo, que é quase uma coisa sinônimo da outra. Romantismo e subjetividade é quase que uma coisa sinônimo da outra. Aí depois do romantismo vem o naturalismo, trazendo um pouco de objetividade, né? Ele é objetivo, tá mais para objetividade do que para subjetividade. Vem o naturalismo. E em paralelo ao naturalismo vem o realismo. Na verdade é o oposto, que eu gosto de dar primeiro o naturalismo para depois o realismo, porque o naturalismo é um pouco mais pesado, ele é um pouco mais denso. Então, vem esses dois, naturalismo e realismo, um coladinho no outro, que são objetivos. Na prosa, né? Poesia naturalista não existe. Poesia realista, até o Machado de Assis tentou fazer. Foi péssimo. Machado de Assis, ele é maravilhoso em tudo. Eu sou fã de Machado de Assis.
amo produção literária do Machado de Assis, mas eu não posso ser cínica ao ponto de dizer que a poesia do Machado de Assis é boa, porque não é. Ele é péssimo em poesia. Então o realismo não conseguiu desenvolver poesia. E aí o que vem, né, para abafar o realismo e trazer a poesia? O parnasiano e o simbolismo, que são completamente objetivos, né? Que eles não consideram nada de contexto social, nada das desigualdades que estão acontecendo, que estão crescendo no país, no Brasil. Aí vem o pré-modernismo, que considera as desigualdades sociais. Vem o pré-modernismo, vem o modernismo, a primeira, segunda e terceira geração, para falar bem disso, né? Da questão das desigualdades sociais. Só que a gente ainda não tem objetividade, tá? Subjetividade, ainda é meio objetivo. Depois, o concretismo, ele traz na poesia um outro caráter, que é, sim, de fazer, de pensar, levar a reflexão sobre o que está sendo dito, mas ele não considera também o meio social, tá? Então, o concretismo, ele é objetivo. Então, vejam que depois do romantismo, toda a produção literária é essencialmente objetiva. É sem fazer toda a exploração do sentimento. Considerar o meio social não é dizer que a poesia, ela é, ou a obra, ela é subjetiva. Considerar o meio social, dizer os problemas que estão acontecendo, ser crítico socialmente, não é expor o seu sentimento, tá? Eu posso falar das pessoas que moram na rua sem dizer o meu posicionamento sobre as pessoas que moram na rua, sobre as pessoas que catam lixo, sobre as crianças que não têm direito à escola, né? Sobre as crianças que vão para a escola só com a intenção de merendar. Não posso falar sobre o meu sentimento, né? Então ela é uma poesia objetiva. Aí, gente, veio o neoconcretismo para fazer uma retomada dessa subjetividade que já não existe há muito tempo, desde o século XVIII, tá, gente? Então, lá no século XVIII é a última manifestação de subjetividade com o romantismo, e a subjetividade ela só vai emergir de novo no século XX com o neoconcretismo, tá bom? Conseguiram acompanhar, gente? Sim ou não? Eu me perdi da parte do concretismo. Do quê? Da parte do concretismo, que tu diz que é objetivo e leva crítica social nas partes que eu perdi. Isabelle, é que tu ficou sem voz no momento. Tu não entendeu a parte do concretismo, por quê? Pode continuar. Porque tu disse, leva crítica social, né? Sim, leva sim, Isabelle. Por exemplo, lembra que lá na minha apresentação, né, eu botei a primeira poesia concreta, que era o lixo e o luxo, lembra? E aí nós ficamos falando sobre que tipo de lixo, que tipo de luxo, né, poderia estar significando aquela poesia. Aí eu falei para vocês, né, que hoje em dia nós vivemos um lixo muito grande de eletrônicos e de plásticos, né? Então ele faz uma crítica social. Só que a crítica social que ele faz, ele não prevê sentimento de ninguém. É sem sentimentos. Então por isso que ela é objetiva. Obrigada. De nada, querida. Por exemplo, Isabelle, tu quer ser pedagoga, né? Então, tu vai escrever uma poesia concreta dos teus aluninhos, lá na educação infantil.
tu vai falar sobre como ele se manifesta dentro da tua sala de aula, né? Tu vai pegar uma palavra objeto, como por exemplo, brincar e brigar, porque criança brinca e briga ao mesmo tempo. Olha aí o aniversário da Maria Eduarda e da Maria Antônia, que tá rolando nos Twitter da vida aí. Vocês viram que uma puxou o cabelo da outra porque sopraram a velhinha? Viram isso na internet? Então a criança tem muito disso, né? De brincar e de brigar. Então a Isabelle lá, pedagoga, super inspirada naquela turma dela que ora brinca, ora briga. Então ela vai fazer uma poesia com essas duas palavras objeto. Mas, Isabelle, tu não tá colocando teu sentimento aí. É a tua percepção, é a tua observação objetiva, tá? Sem sentimento. Agora tu ficou muito magoada com aquela briga, porque as crianças se ofenderam. Então tu vai fazer uma poesia dizendo como tu te sentiu vendo aquilo. Então tu tá usando os teus sentimentos, então ela é subjetiva, desculpa. Tá? Se tu não vai colocar os teus sentimentos, objetiva. Pode fazer uma crítica, mas sem sentimento objetiva, com sentimento subjetiva, tá? Então o concretismo, ele faz crítica social sim, tá? Só que ele é objetivo, não considera sentimento. Já o neoconcretismo, ele vem para derrubar, lembra que um derruba o outro. Então vem o neoconcretismo, neo é de novo, vem o novo concretismo para derrubar o antigo concretismo e dizer que precisamos colocar subjetividade na poesia concreta. Precisamos pôr sentimentos e emoções na poesia concreta, tá? Então aqui em cima, retomada da subjetividade que eu pedi para vocês escreverem aí. Tá bom? E foi bem na época da ditadura militar, gente, o neoconcretismo. Então, olha a Clarice Lispector escrevendo aí neste momento, né? Super intimista, não tem como não ser diferente, tá? E aí, gente, nós temos a poesia praxis. O que é isso? Eu quero que vocês acompanhem comigo o segundo parágrafo, tá? Que diz assim: na poesia praxis, cada palavra é considerada não só por seu significado, mas também pelos significados que ela adquire juntamente com outras palavras que compõem o poema. Então, no concretismo, nós tínhamos duas palavras objetos e elas se significavam para elas mesmas, como agora e agora, né? Só que agora, você dá uma olhadinha aqui do lado, que tem experiência neoconcretista, olha quantas palavras tem aí. Então, elas se significam entre elas, não apenas sozinha, tá bom? Outros fatores importantes para esse movimento são a escolha dos temas, que devem estar em relação direta com a realidade social e a participação do leitor. Isso, gente, é super importante, tá? Vocês marquem aí, pelo amor do amor, relação direta com a realidade social e a participação do leitor, cujo papel deixa de ser passivo na composição do texto literário. Vão marcando, tá, gente? Desde a realidade social até o final. Visando a interação, o poema deve buscar uma linguagem que seja entendida pelo leitor, né? Por exemplo, se eu coloco uma palavra aí que é de desconhecimento do leitor, o leitor ele não vai poder fazer as leituras que o poeta tem para propor, tá? Então, o propósito do poema é de alcançar as pessoas. Então, ele não consegue fazer isso se ele escolhe um vocabulário muito rebuscado. Então, o vocabulário ele vai ser próximo do coloquial, tá? Vão colocando aí tudo que eu estou dizendo. A linguagem próxima do coloquial e não rebuscada.
tá? Para quê? Para alcançar o maior número de leitores, tá? Para quando a gente pegar uma poesia neoconcretista, a gente poder ler ela com as nossas experiências de vida, né? Alguns tendo uma experiência de vida um pouquinho maior que a outra, né? Por exemplo, eu tenho um pouco mais de experiência de vida do que vocês. Então eu vou trazer uma leitura um pouco mais densa do que vocês, né? Não que a leitura de vocês esteja equivocada, não está. Até porque às vezes me dizem umas coisas que eu também nunca pensei. Por quê? Porque a diferença de vida de vocês, para mim, ela é grande, né? Aí pega um professor, né, que está aí dando aula há 30 anos, né? 10 vezes mais do que eu. A leitura dele sobre essa obra, ela é muito, muito, muito mais densa do que a minha, né? Não que ele vá comportar todas as leituras, não é isso. Mas a experiência de vida do leitor cabe muito, muito para as leituras, tá bom? Por isso que a gente às vezes gosta de um determinado tipo de livro e não gosta de outro determinado tipo de livro. Por quê? Porque são as experiências do leitor que estão falando alto aí, tá? Bueno, depois nós temos aqui a atividade na página 13, mas eu queria que nós pulássemos para a página 15. Essas outras páginas vão ficar de texto, tá bom? Por quê? Porque nós temos aí na página 15 o título Cultura e Contracultura e após um subtítulo que é Poesia Marginal. Vocês já trabalharam com a Camila o que é cultura e contracultura, né? Já trabalharam com ela. Então, gente, eu não vou estar dizendo nada de diferente, então eu não vou ficar me prolongando muito, porque vocês já tiveram um estudo bem denso sobre cultura e contracultura. Que nada mais é do que aquela manifestação artística, né, que está nas mãos de pessoas que não são privilegiadas pela sociedade, né, que é a cultura underground, que nós chamamos, ou seja, fora dos padrões comerciais, né? Tudo aquilo que era considerado como prestígio para a elite brasileira não vai ser mais encontrada nas poesias, tá? Vamos ter uma variedade de linguagem, de temas muito maior, porque as pessoas periféricas que estão à margem da sociedade, que são adjetivadas como marginais, né? Poesia marginal é essa que está à margem da sociedade, que não está na elite, tá? Que está nas mãos de pessoas como nós e que estão fazendo poesia. Antes, o Parnasiano lá era escrito só por pessoas que tinham muito dinheiro e tinham muita facilidade na escrita, né? O que pessoas que tinham pouco estudo não poderiam ser consideradas como poetas. Aqui, na cultura e na contracultura, aqui na nossa poesia concreta e neoconcreta, nós teremos essas pessoas emergindo, tá? Essas pessoas surgindo aí na sociedade e escrevendo e denunciando o que acontece consigo, tá bom? Quem melhor seria para falar dos problemas sociais do que as pessoas que estão aí à margem da sociedade? Não existe ninguém melhor para isso. Então essas pessoas começam a surgir, tá bom? Eu só queria que vocês sublinhassem, né? É só uma frasezinha que está lá embaixo, lá depois de poesia marginal, o último parágrafo diz assim: subversão era uma das palavras de ordem dos poetas marginais, tá? Então eu quero que vocês marquem isso. Subversão era uma das palavras de ordem dos poetas marginais, tá? Preciso que vocês marquem isso.
bom, gente? Compreenderam essa parte aqui? Sim? Então, na poesia teremos pessoas que têm, como é que faz? Não um pouco estudo, mas que pessoas que elas não foram privilegiadas, não tiveram boas escolas, né? Pessoas que tiveram que aí sobreviver, mais sobreviver do que necessariamente viver. Então temos aí essas pessoas surgindo e escrevendo e denunciando o que acontece com elas na sociedade brasileira, tá bom? Tem um escritor que eu gosto muito, que ele é poeta marginal, eu já vi uma palestra dele e ele se chama Sérgio Vaz, tá? Eu sigo ele no Instagram, quem tem assim, curiosidade, e ele vive postando as poesias dele, são assim, gente, maravilhosas, tá? Sérgio Vaz, o nome dele. E se vocês colocarem no Google Sérgio Vaz, palestra FURG, vocês vão encontrar. Em caso vocês não encontrem, queiram ver, eu posso passar o link para vocês. O ano passado eu mostrei na minha turma, mas agora fica muito difícil passar vídeo, ainda mais porque é um vídeo de quase 2 horas, tá? Vamos virar a página 16 aí, por favor. Na página 16, nós temos lá um subtítulo Tropicalismo. Tropicalismo, que é um subtítulo do título Cultura e Contracultura, tá? O tropicalismo, gente, vai estar inserido onde? Quero que vocês escrevam aí do lado. Na música e no cinema, tá? Então aí surge a música popular brasileira, a famosa MPB, tá? Então o tropicalismo está dentro da música e do cinema, surge MPB aí, tá? Bossa Nova surge também. E lá embaixo, eu quero que vocês marquem o parágrafo que diz assim: o tropicalismo, o último parágrafo, o tropicalismo pode ser considerado uma força de síntese da arte brasileira, pois resgatou as raízes da cultura nacional, integrando ritmos nacionais a novos ritmos musicais, e abriu-se de modo crítico aos movimentos sociais e culturais internacionais. O que isso aqui quer dizer, gente? Vamos pegar, por exemplo, a MPB, né? Música popular brasileira. Algum outro país faz MPB? Não, gente. Foi algo que surgiu aqui e é um gênero musical de prestígio, né, para as elites de outros países, e inclusive depois se tornou para o brasileiro também, tá? Tem rock, por exemplo, o gênero rock, em todas as instâncias desse mundo, né? Tem nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, Argentina, no Brasil, em todos os lugares do mundo, há bandas que tocam rock, né? Porque precisa ali de um conjunto de instrumentos, bateria, guitarra, algumas têm teclado, né? Só que a MPB, ela é um movimento tão forte no Brasil, tão característico dessas pessoas que surgiram da margem, que só existe aqui, tá? Existem músicas parecidas, músicas similares? Sim, existem músicas parecidas e similares, porém, MPB é de cunho e de caráter e de identidade brasileira, tá bom? Porque ela faz parte de um período histórico tão importante que outras culturas elas não conseguiram absorver isso, tá? Porque foi muito importante aqui para nós. Tem uma série que é The Big Bang Theory. Eles são super nerds, e aí tem o Sheldon,
que ele se diz um conhecedor de tudo e de ter bom gosto para tudo. E tem um episódio que ele fala que a MPB ela é uma das manifestações musicais artísticas, tá? Então o MPB é visto como arte. Então se vocês quiserem colocar aí ao lado de música e cinema e colocar manifestação artística, perfeito, tá? Aqui não tem o nome das pessoas que estão aqui, mas o que está ali na frente me parece ser o Gilberto Gil. Lá atrás a ruiva me parece ser a Rita Lee. Os outros eu não consigo identificá-los. Só esses dois, assim, a Rita Lee e o Gilberto Gil aqui na frente são os que eu consigo identificar. Tá? Bom, gente, são 11h06. Então eu vou pedir para vocês fazerem os teminhas. Então, de que página? Da página 13. Vou ficar pro dia 18. Da página 14. Da página 17. Da página 18, não, 17, 18. E aqui, gente, na página 19, nós temos a poesia contemporânea africana de língua portuguesa, tá? Que vai funcionar da mesma forma como funciona aqui no Brasil. O livro de vocês transcende literatura africana porque somos muito próximos na forma de escrita, tá? Deixa eu contar quantas páginas aqui para vocês. Uma, duas, só 3 paginazinhas, então eu vou dar a hora do estudo também para vocês fazerem, tá? Então também façam a hora do estudo. Venham preparados para essa aula, venham com o tema feito, tá? Porque nós precisamos terminar este capítulo, como já falei, estamos um pouquinho atrasados. E pode ser que eu dê um pontinho aí para quem fizer o tema, ou, né? Vamos ver como é que eu posso fazer as coisas aí. Até para ajudar na nota de vocês. Tá bom, gente? Ô, Sora. Oi. Sora. No teu roteiro diz que semana que vem é só pra entrar na aula quem tem que fazer a terceira chamada. E aí, no caso, o que seria a terceira chamada? Então, eu tive alguns alunos, Tayane, que eu tive problema na leitura das provas, tá? Em algumas questões. Então, tem alunos que vão fazer terceira chamada, tá? Então, aqueles que receberam o boletim nota em aberto à ocorrência escolar, eles vão fazer terceira chamada, tá? Então, se no teu boletim tu tem nota e não tem nenhuma observação, tu não precisas fazer a terceira chamada. Mas foi só por uma questão de leitura mesmo de prova, tá bom? Então, semana que vem, a maioria de vocês vão estar liberados, tá? E aí a nossa correção fica para a próxima aula. Claro, não vai ser dia 18, porque dia 18 eu tenho a terceira chamada com os alunos. Então vai ficar ainda para outra aula, tá bom? Ai, gente, tá vindo tão poucos alunos da turma de vocês. Tá sendo sempre assim? Essa miséria de estudante por aula? Que loucura, né? Professor, isso é normal já. Oi, Lídia? Isso já é normal, já se tornou rotina.
São 13 alunos só, gente. É muito pouco, né? Pouquíssimas pessoas, meu Deus. Na aula de física eu tinha 15. Alguém ficou pelo caminho. É que eu não conto comigo, né? Porque tem 14 pessoas na sala, menos eu. São 13 alunos. Meu Deus, são muito poucos. Bueno, vamos lá então. Vou fazendo a chamada, né? De acordo com a hora de entrada de vocês. E aí vocês podem ir saindo, tá bom? Isabelle, minha querida, bom final de semana até quarta-feira. Obrigada, tchau. Tchau, querida. Rosana, até quarta-feira. Até. Tayane, até quarta-feira. Tchau, até quarta. Tchau. Matheus, até quarta-feira. Tchau, Sora. Tchau. Stephanie, até quarta-feira. Tchau, Sora. Tchauzinho. Jonathan, até quarta-feira. Jonathan já saiu? Thailys, até quarta-feira. Professor, Oi, Isabelle. quarta-feira é aula. Hã? Não, nessa, pra quem vai fazer esse Quarta-feira. Pra quem vai fazer terceira chamada, tem. Quem não vai fazer, não tem. Tá? Professora, eu acho que eu não preciso. O que diz no teu boletim? Só diz parabéns. Então, não. Se tá lá na observação, nota em aberto a ocorrência, porque ocorrência não necessariamente é algo pra prejudicar, né? Mas eu falei lá que eu não consegui avaliar as provas porque não consegui fazer uma leitura completa das questões dos alunos. Então, se não tem, só tem parabéns, então é isso. Tá bom? Tá bem, tchau, Sora. Tchauzinho. Dani. Tchauzinho, Dani. Nem vou dizer mais até quarta-feira, Tchau, porque senão Sora. são tudo vir na quarta-feira. Tchau. Marina, tchauzinho. Tchau, Sora. Tchau. Ian, tchauzinho. Tchau, Sora. Até. Tchau. Tchau, Lídia. Tchau, Sora. Boa semana. Obrigada, igualmente. Tchau, Jonathan. Tchau, Sora. Tchau. Guris, eu fiquei com vocês dois na sala até o final, porque eu queria saber se eu consegui não demonstrar a real situação, né? Que foi da prova ter questões que a gente não conseguiu, ficou bem parecidas. Ficou tranquilo? Ficou, né?